Fala meu povo, tudo beleza ou yes? Queridos, vamos começar aqui agora mais uma sequência de vídeos, mais uma playlist intitulada Dinâmica Populacional ou Dinâmica Demográfica. Vamos estudar população, tranquilo? Então você que precisa relembrar alguns conceitos sobre essa temática, vem comigo, arregala os olhos do ouvido pro lado de cá, não antes, lógico, de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, e também de já deixar o like aí no vídeo, tranquilo? Então bora lá, meu povo! Galera, olha só, eu dividi então essa temática em várias videoaulas, acompanhei a sequência dos vídeos, e nessa aula inicial eu separei alguns conceitos básicos, conceitos esses que, caso você não os domine, você terá problema certamente para compreender a sequência do conteúdo. Então vamos lá, ó, para começar. Fatores para o crescimento populacional ou demográfico. Se te perguntarem quais são os únicos dois fatores que levam ao crescimento da população de um território, sua resposta deve ser o quê? Deve ser esses dois fatores aqui, ó. O primeiro deles, crescimento vegetativo. Você sabe que crescimento vegetativo também pode ser chamado de crescimento natural e é representado por esta fórmula aqui, ó. CV, crescimento vegetativo, é igual taxa de natalidade subtraído pela taxa de mortalidade, certo? Então se eu pego lá o número de nascimentos ao longo do ano, subtrai pelas mortes, eu tenho um crescimento vegetativo. Logicamente, se eventualmente em algum país, em algum território, o número dos que morrem for superior aos que nascem, esse crescimento vegetativo pode ser negativo. Normalmente ele é positivo. No Brasil, por exemplo, ele ainda é positivo. Nascem mais do que morrem, mas no Japão o número de mortes já é superior aos de nascimentos, por exemplo, dando um crescimento natural ou vegetativo negativo. Então esse é o primeiro fator. O segundo, saldo migratório, que é resultado da subtração do número de imigrantes. O que são os imigrantes? São os que chegam num território, subtraído pelos emigrantes, que são os que saem. Então, os únicos dois fatores que interferem no crescimento de uma população são esses aqui. Agora, tome cuidado com um detalhe, viu? Porque se te perguntarem qual fator interfere no crescimento da população mundial, se eu considerar todo o planeta, apenas esse primeiro fator é levado em conta, certo? Até porque, quando eu analiso a população do planeta inteiro, o saldo migratório não interfere, até porque eu desconheço migração planeta a planeta. Se você sabe de alguém que saiu da Terra para viver em outro planeta ou saiu de outro para viver na Terra, você me conta, viu? Eu desconheço esse alguém. Tranquilo isso aqui? Beleza. Avança. Outros conceitos básicos dentro da demografia. País populoso. Quando eu digo que um país é populoso é porque ele tem um elevado contingente populacional. Separei aqui, ó, a lista dos atuais 6 maiores países do ponto de vista demográfico. Repare que China e Índia são disparados os dois países mais populosos. Repare, 1,3 bilhão de pessoas, população aqui muito parecida. E o curioso é notar que o segundo, a Índia, tem mais de 1 bilhão de pessoas que o segundo colocado, ou melhor, que o terceiro colocado, que são os Estados Unidos da América. Então, quando você analisa friamente esses números, percebe que China e Índia tem gente pra caramba. Ao quinto lugar, o Paquistão, que ultrapassou recentemente o Brasil. Até bem pouco tempo o Brasil era o quinto colocado, o Paquistão já nos ultrapassou e o Brasil tem atualmente cerca de 210 milhões de pessoas. Joia! Além de país populoso, o que é um país povoado? É aquele que tem a população bem distribuída pelo território. Dificilmente você vai encontrar um país que seja bem povoado, que tenha a população bem distribuída. O Brasil mesmo não tem, já te mostro no mapa. Esse conceito de país povoado está diretamente relacionado a esse aqui, ó, população relativa ou densidade demográfica, que nada mais é do que o número total de habitantes dividido pela área. Se eu pegar no Brasil o número total de brasileiros e dividir pela área do país, o resultado é esse aqui, ó. Temos uma média de 25 habitantes por cada quilômetro quadrado. Como eu disse, é uma média. Esse número aqui, ó, ele só seria real na prática se os brasileiros fossem uniformemente distribuídos pelo território. Isso não acontece. Então esse número aqui é uma média. Na prática é isso aqui, ó. Repare esse mapa que nos mostra a distribuição da população pelo território. Quanto mais escura a tonalidade da cor, maior a concentração. Perceba que a maior concentração está onde? No litoral do Nordeste, aqui no litoral do Sudeste, adentrando um pouquinho para o interior, manchas aqui em Goiás, pegando Goiânia, Brasília, lá no Mato Grosso. Fora isso, olha o norte do país. Essas áreas mais claras
São áreas fracamente ocupadas, onde a densidade demográfica ou populacional é de até 2 habitantes por quilômetro quadrado. Nas áreas mais escuras, ela é de 100 ou mais pessoas por cada km quadrado. Percebeu então que no Brasil nós podemos afirmar que há um grande contingente populacional, então o Brasil é um país populoso, mas não é bem povoado. Tranquilo, meu povo? Avança. Expectativa de vida, o que é? Refere-se ao quê? A estimativa do tempo de vida de um indivíduo. Sabe dizer no mundo qual o país com a maior expectativa de vida? Se disse, o Japão acertou. Olha a manchete. Líder mundial em longevidade, Japão vive a era dos superidosos. No Japão, a expectativa de vida supera os 85 anos. Nenhum país do mundo tem tanto idoso como o Japão. E isso implica até mesmo numa realidade diferente da pirâmide etária. Se liga nas aulas aí, porque na sequência falaremos ainda de pirâmides etárias. Expectativa de vida no Brasil, como é? Essa linha nos permite ter a noção da evolução praticamente constante da expectativa de vida no Brasil. Olha o avanço. Enquanto nos anos 50, 40, a expectativa de vida era inferior a 50 anos, hoje temos uma expectativa de vida de mais de 75 anos e ela tende a aumentar ainda mais. Que bom, né? Isso demonstra a evolução aí da qualidade de vida de um modo geral dos cidadãos. Outro conceito, taxa de natalidade ou taxa de mortalidade, que é o quê? Que são os nascimentos ou mortes registrados em um ano. Normalmente, esses índices aqui, ou essas taxas, são indicadas a cada 1.000 habitantes. Como assim, Gabriel, a cada 1.000 habitantes? Imagine um exemplo hipotético. Suponha um país com 5.000 habitantes. Imagine, número hipotético, tá? Um país com 5.000 habitantes, em um ano nasceram 5 bebês. Quantos bebês nasceram nesse um ano, que eu exemplifiquei, para cada 1.000 habitantes? Se tinha 5.000 habitantes e nasceram 5 bebês, então é um bebê para cada 1.000. Então a taxa de natalidade ali será de 1.000. É mais ou menos assim que se calcula, tá? Ou que se representa a taxa tanto de natalidade como de mortalidade. Olha esse mapa mundi indicando a distribuição da taxa de natalidade no mundo em 2010. Quero chamar a atenção para o seguinte. Essa cor mais escura aqui, ó, tonalidade amarelo, vermelho, indica as maiores taxas de natalidade. Onde elas estão presentes? Nos países mais pobres. Perceba que nos países mais ricos, Europa, Estados Unidos, Canadá, a taxa de natalidade é bem menor, está bem próxima do azul. A que conclusão chegamos? Chegamos à conclusão de que quem mais tem filhos são os pobres. Nossa, Gabriel, que feio, larga de ser preconceituoso. Isso aqui não é nenhum julgamento de valor, não é nenhuma visão preconceituosa. Isso é dado estatístico, isso é fato. Quem mais filhos tem são as populações mais pobres. E por que isso acontece? Porque normalmente, quanto mais pobre é uma sociedade, uma população, menor é o acesso à educação, o acesso à informação. Então, naturalmente, essas pessoas têm mais filhos. Quando a sociedade é mais desenvolvida, vamos pegar aqui a Europa, ó, o acesso à informação ele é facilitado. Além disso, aqui é muito comum a inserção tanto do homem quanto da mulher no mercado de trabalho. Então o casal se dedica mais aos estudos, ao trabalho e acabam retardando ou postergando o momento de ter um filho. Quanto mais um casal demora para ter filho, normalmente menos filhos eles têm. Então é muito comum, inclusive hoje, casais que simplesmente optam por não terem filhos nos países desenvolvidos. Essa realidade ainda é distante dos países pobres como os africanos. Joia? Beleza. Aqui a evolução da taxa de natalidade no Brasil. Perceba que de 2000 a 2013 ela só declinou. Enquanto lá início dos anos 2000 era superior aqui a 20 nascimentos por 1.000 habitantes, em 2013 esse número era de apenas 14 nascimentos para cada 1.000 habitantes no Brasil. Joia? Taxa de fecundidade, o que é? É a média de filhos por mulher em idade reprodutiva. Taxa de fecundidade é sinônimo de taxa de fertilidade, anota isso aí. Esse intervalo aqui, ó, 15 e 49 anos, é normalmente o intervalo de idade que se considera uma mulher em idade reprodutiva. Professor, tive uma amiga que foi mãe aos 13. É lógico que há mulheres que são mães antes dos 15 ou depois dos 49. A biologia permite isso, mas não é comum. O mais comum é que as mulheres sejam mães nesse intervalo de idade aqui, ó. Então, qual que é a média de filhos por mulher em idade reprodutiva no Brasil, por exemplo? Esse gráfico nos mostra essa evolução. Anos 40, 50, 60, as mulheres tinham
6 ou mais filhos em média. Tá louco? Cada mulher então gerava 6 ou mais filhos. Por que que esse número declinou tanto desde então? Perceba que nos anos 40 e 50 a maior parte da população brasileira ainda era rural, vivia na roça. Na roça o acesso à informação era extremamente limitado, métodos contraceptivos muita gente nem conhecia e além disso na roça não tinha TV, né? Brincadeiras à parte, você sabe que na roça quanto mais filhos, melhor era para a mão de obra. As meninas ajudavam a mãe nos afazeres do lar, domésticos, e os meninos ajudavam o pai na lavoura, na criação dos animais. Então era comum famílias muito numerosas. Com o passar dos anos, a população foi deixando a roça e passou a viver em cidades. Em cidades, o custo de criação de um filho é altíssimo. Além disso, a mulher ingressa no mercado de trabalho, passa a estudar, passa a se dedicar mais a uma formação profissional e esse número médio de filhos por mulher vem declinando. Em 2010 ele era de 1,9, em 2018 de 1,7 filhos por mulher. Lembrando que esse dado aqui, esse número já está abaixo do mínimo recomendado para que se haja uma reposição populacional. Qual que é o número mínimo de filhos por mulher para que se tenha uma garantia de reposição populacional? É de 2,1. É o número mínimo. Por que 2,1? Porque teoricamente, quando um casal tem 2,1 filhos em média, os 2 filhos já vão substituir os pais quando os pais morrerem, certo? Até porque a lógica natural é pai e mãe morrer antes dos filhos, certo? Essa fração 0,1 que sobra desses 2,1, essa fração 0,1 é para substituir eventualmente aquelas crianças que não chegam à idade adulta, não chegam a se reproduzir. Sabemos que infelizmente há casos de crianças que morrem, por exemplo, antes de completar 5 anos, enquadrando a mortalidade infantil, e vez ou outra, crianças ou jovens podem ser acometidos por acidentes, por mortes inesperadas. Então a fração 0,1 é para garantir a substituição dessa população a longo prazo. Um país que tem um índice ou uma média de filhos por mulher inferior a 2,1, como já é o caso do Brasil, ele já compromete a longo prazo a reposição dessa população. Há estudos que mostram, por exemplo, o IBGE já demonstrou isso, que na década de 40 vai ter início um decréscimo populacional no Brasil, ou seja, vai passar a morrer mais pessoas do que nascerem. Então aquele crescimento vegetativo que eu te mostrei lá no início da aula, ele tende a se tornar negativo. Tranquilo, moçada? Manjou isso aí? Espero que tenha ficado claro essa questão dos conceitos e aí na sequência dessas aulas trarei outros assuntos importantes dentro da demografia. Obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço!